1 Coríntios 13, 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Até aí. Querido, Paulo, quando escreveu a sua carta à igreja de Corinto, que era uma igreja muito complicada, uma igreja carnal, na verdade, como ele próprio fala, né, não pude falar com vocês como espirituais, mas sim como carnais, como crianças que bebem leite, né, e não que comem alimento sólido. Interessante que nesse versículo ele fala justamente sobre algo que nós precisamos aprender sobre filhos e pais espirituais. Todos nós aqui fomos chamados para ser filhos de Deus, mas também caminhar com homens e mulheres nessa terra para ser filhos na fé, como nós aprendemos nos outros dias. Mas é interessante que aqui ele começa a mostrar como nós somos. Ninguém nasce adulto no reino de Deus, ainda que você tenha muita idade natural. E ele começa a dizer que nós nascemos meninos. Olha só o que diz aqui no versículo 11. Ele fala assim: quando eu era menino. E no meio do versículo ele fala assim: quando cheguei a ser homem. Interessante que ele mostra que nós temos duas fases: a fase de menino e a fase de homem, dentro do reino de Deus. Cutuca o teu irmão que está do teu lado aí e fala assim: o que você está sendo ultimamente? Você é menino ainda? Ou você já chegou à maturidade? Já chegou a ser homem? O que ele respondeu? Interessante que, olha só como diz aqui, como é os meninos? Aqui fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Você já conversou com uma criança pequenininha? Como ela não para de falar? Como ela começa a viajar, contar história? Não, viaja nas ficções, né? Conta historinha daqui, né? Brinca até com coisas que não está ali, inventa histórias, né? Então aqui diz que quando eu era menino, eu falava como menino. Se você trazer isso para o reino de Deus, você vai ver um monte de crentes também falando que nem menino. Começa a contar historinha daqui, começa a contar historinha daqui, faz brincadeiras espirituais daqui, inventa coisa aqui, inventa coisa dali. E aí ele continua falando. Ele fala assim: quando eu falava como menino, sentia como menino, né? Eu acho interessante que como o cristão ele é assim, uma grande maioria, porque quando você fala duro com ele, quando você fala bravo, exorta um cristão, ele chora, ou senão ele esperneia, ou senão ele chuta tudo e sai para qualquer lado. Você percebeu que uma criança também é assim? Fala bravo com ela, ela vai te jogar no chão, começar a espernear, ela vai começar a chorar, ela vai começar a brigar com você. Você percebe que a gente acaba sendo como uma criança mimada dentro do reino de Deus. Sentia como menino. E ele continua dizendo o seguinte: e pensava como menino. Pensa, olha ali, dá uma olhada. Agora traz isso para nós crentes. Quantas vezes nós estamos aí, né? Não, Deus está agindo na minha vida. Estou tentando imitar. Deus está agindo na minha vida. E nós estamos nessa brincadeira, que Deus está agindo na minha vida. E brincamos, como criança, sentindo como criança, falando como criança, pensando como criança. Não, pastor, eu tenho 30, 40, 50 anos. Mas talvez você ainda é menino. E aí ele continua dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo: agora, quando cheguei a ser homem, é aqui que eu quero mostrar para você. É aqui que Deus quer falar com você, igreja. Você fala assim: não, eu não sou mais menino, eu já cheguei a ser homem.
Glória a Deus que você já chegou a ser homem. Glória a Deus que você tem experimentado as coisas de Deus, que você tem entendido as coisas de Deus. Glória a Deus que você chegou a ser homem. Ah, faz tanto tempo que eu estou na igreja. Claro que eu já cheguei a ser homem. Eu não sou mais menino. É verdade. Mas a questão não é essa. Aqui diz assim: agora, aliás, ele fala: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. O desafio meu e teu, meu irmão, é se você desistiu das coisas de menino. Você pode ter chegado à maturidade, você pode ter chegado a ser homem. Ô pastor, já conheço tanto da igreja, já fui, olha, faz tanto tempo que eu fui batizado, passei por um monte de curso, cresci, né? Passei pelo louvor, já prego, né? Olha, já visito, já faço isso, já faço aquilo, conheço a palavra, já cito um monte de versículo de cor salteado. Eu já sou, né? Eu já sou como um ancião na igreja. Amém, meu irmão? Mas você desistiu das coisas de menino? Porque a questão não é se você cresceu, é se você desistiu das coisas de menino. Aqui ele fala: eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu agia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Eu parei de pensar como menino, ciumento, possessivo, porque criança é assim, possessivo, é meu, não dou para ninguém. É possessivo, é ciumento, vaidoso. Criança é desse jeito. Eu pensava, eu sentia, eu agia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Então, meu irmão, eu te pergunto para você, dentro do reino de Deus, você já desistiu das coisas de menino? Querido, não quer dizer que ser menino é errado. Ser menino é uma fase. Quantas vezes eu cheguei na igreja, quando eu me converti, coisa boa, né? Eu sempre digo, né? Depois que você vira pastor, você tem uma saudade de ser ovelha. É impressionante como a gente tem saudade de ser ovelha. Saudade de ser cuidado, de chegar ali no culto, sentar, receber a palavra, né? Receber o abraço do pastor. É gostoso demais, a gente tem saudade disso. Fase de menino é boa. Você vai dizer que não? Quantos de nós temos saudade da nossa infância? Quando você não pensava no cheque especial, quando você não pensava na compra do mês, né? Quando você não pensava na conta do cartão de crédito, você não pensava nessas coisas. Quem pensava eram teus pais. Se é o seguinte, chegava 11 horas, a comida estava em cima da mesa. Acabava de comer, vou fazer o quê? Trabalhar? Não, vou brincar. Então, quantos nós temos saudade daquela fase de criança? Mas tem uma coisa que você já percebeu: não dá para ser criança a vida inteira. O nosso corpo cresce. Não dá para ser criança, né? Não dá para você continuar sendo criança. Você cresceu. O grande desafio dentro do reino de Deus é isso. Quanto tempo você já tem se relacionado com Deus? Quanto tempo você tem andado com Deus? Quanto tempo você já leu a palavra? Quanto tempo você já ouviu de Deus e ainda continua sentindo como menino, agindo como menino, vivendo como menino, nesse corpão de homem que você tem e de mulher adulta que você tem? Esse é o teu desafio, meu irmão. Menino, ele gosta de bombinha. Você já viu bombinha? Solta uma bombinha para você ver se a molecada não sai correndo. E aí você vai lá na convenção não sei do que. Plá, 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 plá. Solta a bombinha. Todo mundo sai correndo para a convenção não sei do que. Vai vir um fulano de lá. Solta a bombinha. Pá, pá, pá. Todo mundo sai correndo para ir lá no fulano não sei o que. Querido, uma igreja brasileira de crianças que correm atrás dos showzinhos gospels, né?
Porque gosta de festinha. Quem não gosta de festinha de aniversário? Festinha. Sente como criança, vive como criança, age como criança, mas já cresceu. E aí Paulo fala assim: agora, quando cheguei a ser homem, olha desconfiado para o teu irmão e fala para ele assim: você já chegou a ser homem, meu irmão? Já cresceu? Aí ele fala assim: quando cheguei a ser homem, eu desisti. Eu desisti das coisas de menino. E aí o Espírito Santo começou a me mostrar algo tremendo. Abra lá no Salmo 23. Salmo 23. E Deus começou a me mostrar, o Espírito Santo começou a me mostrar como nós crescemos, como nós decidimos crescer no reino de Deus. Aqui no Salmo, ele fala a respeito do pastor que cuida das ovelhas. Ele fala sobre isso. Mas quando você vai olhando o Salmo vai transcorrendo, chega no final, ele fala que você se assenta na mesa. Isso significa, como é que uma ovelha senta numa mesa? Não tem jeito, significa que aquela pessoa, aquele que já está lá no final do versículo, que está no versículo 5, já não é uma ovelha, mas é alguém que se assenta na mesa. Ele começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele faz essa comparação do pastor e da ovelha e começa a mostrar isso. Mas quando ele chega no final, já não é ovelha. E aí você começa a ver que o Salmo 23, que todo mundo tem pregado nas paredes, é um mapa de Deus mostrando para você as fases do teu crescimento. E você precisa ver onde você está. E quando você descobre onde você está, você fala assim: eu preciso partir para a próxima fase. Sabe por quê, meu irmão? Porque a mesa foi preparada para os filhos de Deus. A mesa de vitória. Fala para o teu irmão: tem uma mesa de vitória preparada para você. É para você sentar. Fala para ele: ninguém vai sentar no teu lugar. Ninguém vai tomar o teu lugar. Porque cada cadeira tem um nome. Fala: o teu nome. Então é você que tem que sentar. A mesa de vitória é tua. Você pode dizer amém? Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia. Querido, olha só. Olha aí no Salmo 23. Eu não quero falar do pastor, mas quero falar dessa ovelha que cresce. Essa ovelha que somos nós. Aqui ele mostra o seguinte. A primeira coisa que ele fala assim no versículo 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Querido, quem anda ali nos pastos, ele está falando, é ovelha. A ovelha, ela anda no pasto ali verdejante para comer o seu alimento. Mas perceba, quando você está no pasto verdejante, você anda para onde você quiser. A ovelha não tem um caminho específico. Ela está naquele pasto aberto, verdinho. Então ela fica andando ali para um lado, para o outro, de um lado para o outro. Vai perto da cerca, olha. Ela é livre para andar ali. Ela só tem algo aqui. Aqui diz o seguinte, no versículo 2: ele me faz repousar. Você precisa, como ovelha, se deixar repousar. O grande problema das ovelhas nas igrejas é que elas não se deixam repousar. Elas ficam atrás de um monte de coisa. E perceba, ele te levou para aquele pasto para você repousar. Não é para você ficar correndo em volta da cerca para tentar descobrir o que tem do outro lado, para ver se tem um alimento diferente, para se tem alguma coisa. Não, ele te levou ali para repousar. Isso significa que você precisa se deixar. Eu tenho visto muito cristão, que não repousa na presença de Deus. Muito cristão que está sempre angustiado, agoniado, precisa correndo. Se Deus não faz,
Você vira para o Espírito Santo e fala assim: se você não está conseguindo fazer, pode deixar que eu resolvo. Quantos crentes têm falado isso para Deus? Sai correndo na frente dos bois para tentar resolver as coisas da vida dele, mas não repousa, não descansa, não coloca o seu coração em Deus. Não, mas eu preciso achar uma solução para esse problema, eu preciso achar, e você sai para todos os lados, aonde estoura a bombinha, você está procurando algo, e você ainda justifica: eu estou procurando em Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: mas tem um problema. Fala para ele: Deus está te levando para repousar e não para sair correndo por aí. Então a primeira coisa que você precisa decidir, meu querido, aonde você quer fazer? Você quer repousar ou você quer correr? Essa é a decisão da ovelha. Essa é a primeira fase da tua vida. O que você quer? As pessoas entram na igreja é para descansar. Primeira coisa, meu irmão, na tua vida com Deus, vai descansar. Você percebe que está ao contrário? As pessoas chegam para correr, para resolver, para se desesperar. Não, ele fala assim: descansa, descansa. O Senhor não é o teu pastor, nada te faltará? Cutuca o teu irmão e fala assim: onde está a tua fé, meu irmão? Cutuca ele direito e fala assim: onde está a tua fé, meu irmão? O Senhor não é o teu pastor, nada te faltará? Então por que você está correndo tanto? Vai descansar. Fala para ele: ser ovelha? Fala para ele: ser ovelha? Então vai descansar. Lugar de ovelha no descanso. Aí você fala assim: não, pastor, eu já cresci um pouco. Então vamos lá. Versículo 2 ainda. Ele fala assim: leva-me para junto das águas do descanso. Querido, agora ele não está falando com ovelha, olha para mim. Ele está falando com discípulo. Porque a ovelha fica no pasto, mas aqui você vai ter que deixar ele te pegar pela mão e te levar para junto das águas do descanso. Agora olha para mim. Eu não sei se você gosta de pescaria. Eu não gosto. Não tenho paciência. Tem gente que gosta, já levantou até a mão lá. Mas olha só, olha para mim. O cara ficar na frente de um lago, com aquela varinha na mão, e o peixe não morde, e você fica ali. E o peixe não morde, e você fica ali. E aí o Espírito Santo falou uma coisa comigo. Sabe o que você descobre quando uma pessoa é discípulo? Você leva ela para frente da água ali e fala assim: fica aí. Cara, não tem nada para fazer na frente de um lago. E você fica ali. Não tem nada para fazer. Olha o desafio do discípulo. Olha, não tem nada para fazer, mas meu mestre pediu para me ficar aqui, eu vou ficar. Vou ficar aqui olhando essa água. É o desafio do discípulo. Não é mais como ovelha que fica andando para tudo quanto é lado no pasto, que não aprendeu a descansar. Aqui ele tem que sentar na frente da água e ficar onde foi colocado. Ser discípulo é mais do que descansar. Ser discípulo é obedecer. Vira a pessoa que está ao teu lado e fala isso: ovelha é para descansar, confiar no pastor, mas discípulo é para obedecer. Pastor, eu sei, eu sou discípulo, eu já cresci, eu já passei dessa fase. Já, glória a Deus, meu irmão, bom para você. Vamos continuar aqui, versículo 3, ele diz assim: refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Interessante que quando você refrigerar a alma e ser guiado pela vereda da justiça, é como, imagine alguém andando por um caminho reto, tranquilo, em paz, e aí você pega alguém, essa pessoa decide ser guiado, fala comigo,
ser guiado. Você reparou uma coisa interessante? Ser guiado. Alguém guiar você. Alguém guiar. Isso significa que a pessoa pega na mão daquela pessoa. Como discípulo, olha para mim. Mas agora não pega na mão mais. Ele apenas te guia. Ele está junto com você no caminho, mas ele te guia. Ele fala assim: vem comigo. Você quer estar comigo? Quero. Então vem comigo. E aí ele te guia por aquele caminho. Quem sabe o que ele está falando? Ele não está falando de ovelha mais, porque ovelha fica para repousar. De discípulo, que é para obedecer, para ficar ali nas águas. Mas agora ele está falando daquilo que o pastor Eric falou. Ele está falando de filho, porque filho deixa ser guiado. O filho verdadeiro na fé é aquele que ouve a voz do pai e caminha junto. Ele anda pela vereda da justiça junto com o pai. Ele deixa ser guiado. Fala para o teu irmão: o grande problema teu, fala para o teu irmão, o grande problema teu é que você não deixa ser guiado. Você quer guiar. E ninguém pode relar a mão na direção. E nem te mostrar o caminho. Porque você acha que você sabe o que é melhor para você. Isso não é filho. O filho verdadeiro na fé é aquele que deixa ser guiado. Aquele que ouve. Para onde nós vamos? Por aqui. Então vamos. Anda pela vereda da justiça. Aí você fala assim: ô pastor, eu já sou filho. Eu sou filho. Olha, eu já passei pela fase de ovelha, já fui discípulo, agora eu sou filho. Mas eu quero mais. Ah, você quer mais? Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Querido, olha para mim. Você entrar no vale da sombra da morte, um lugar horrível, um lugar de provação, um lugar de luta, tribulação, batalha, um lugar que você não tem nada de bom para oferecer, pelo contrário, você está em guerra, você está em batalha, você está vivendo uma situação difícil. O que você precisa ali? Porque ali você precisa de alguém que realmente você confia, alguém que realmente seja parceiro, alguém que realmente que você possa receber o bordão do pastor ou da pessoa, porque bordão fala de bater. E muitas vezes você está vivendo essa situação e alguém chega em você e te chama a atenção, fala umas verdades na tua cara, para você acordar. Isso é bordão. Cajado fala de você ser puxado para perto. Agora olha, nesse lugar não é lugar de ovelha, não é lugar de discípulo, nem de filho. Mas nesse lugar você precisa de um amigo, como foi ministrado antes. Nesse lugar você precisa de um amigo, alguém que você confia de verdade, alguém que está junto com você, alguém que te tenha a liberdade de colocar o dedo na tua cara e falar assim: você errou, você está errado, e você ouve e você sabe que aquilo foi falado, ainda que em exortação, mas foi falado em amor para você, porque a pessoa que está perto de você não está ali para te criticar, não está ali para derrubar você, está ali porque é teu amigo. Você não tem nada para oferecer para essa pessoa, você está no vale da sombra da morte, e ele só está ali com você porque ele é teu amigo. Você pode dizer amém? Amém. E aí você percebe como cresce, porque você já não é mais ovelha, você já passou pela fase do discípulo, você já passou pela fase do filho, você já está na fase do amigo. Agora escute uma coisa interessante. Quem ouve uma ministração dessa talvez fala assim: ah, então eu quero a fase do amigo, eu quero realmente ser amigo das pessoas. Cuidado, porque você não pega uma criança de 5 anos e dá um carro para ela dirigir. Cada fase é importante. Você está na fase da ovelha, então descansa, meu irmão,
Fala para o teu irmão, faz uma carinha de ovelha para o teu irmão. Você sabe fazer carinha de ovelha? Faz uma carinha de ovelha para ele. Isso, faz. Isso. Fala para ele assim, descansa. Fala, descansa. Mas é isso. Né? A pessoa chega para você, meu irmão, quando a pessoa chegar para você com um aconselhamento, né? A pessoa chega lá na tua casa, chega para você, chorando, tá tudo ruim, tá complicado, eu tô um aperto no coração. Aí você olha para a pessoa, faz algum pouco tempinho que ela está na igreja, pouco tempo que ela se converteu. Sabe o que você vê? Queridos, tem gente que é interessante. Pega essa pessoa e fala assim, vamos abrir lá em Apocalipse, que eu quero uma palavra para você. O que é isso, meu irmão? Sabe o que você fala para ela? Descansa. Descansa. Mostra para ela que ela é ovelha, ela precisa descansar. Né? Aí você fala assim, e aí você chega na parte do discípulo, meu irmão. Você precisa aprender a ser discípulo obediente. Discípulo obediente. Isso é importante. E aí você tem que chegar na fase do filho. Você tem que deixar ser guiado. Meu irmão, quebra isso. Olha, em nome de Jesus, quanto eu sofri, eu confesso isso, quanto eu sofri por não ser filho, por não deixar ser guiado. Hoje, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Quando eu chego no carro do meu papai, eu entro do lado do motorista, eu já entrego a chave para ele e falo assim, papai, dirige! Se eu não sentar no banco de trás, né? Você precisa deixar ser guiado, meu irmão. Entenda o que eu estou te dizendo. Quando uma pessoa ser guiada, não é que alguém vai falar tudo que você tem que fazer na tua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muita coisa na nossa vida que nós precisamos às vezes de ouvir alguém, ouvir uma direção, ouvir uma palavra. E isso é ser guiado, é isso é aprender. E aí, meu querido, se Deus pode te levar, e eu creio que vai te levar, você se tornar amigo, como foi pregado antes. E Deus falou muito forte nisso. Porque são os amigos que sentam nas mesas. Isso é forte, meu irmão. Você lembra quando você vai fazer algo na tua casa, você chama os teus amigos, você senta lá no fundo, lá na varanda. Teus amigos sentam na mesa. Você não coloca gente estranha para sentar na mesa de jantar tua. Você não coloca. Gente estranha você recebe na varanda. Mas amigos, você põe na mesa para sentar junto com você. E é interessante que aqui no versículo 5, ele fala assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Sabe o que é adversário aqui? É quando você senta entre amigos ali, e a pessoa que está na tua frente sabe dos teus problemas, sabe dos teus defeitos, sabe das tuas lutas, sabe das tuas dificuldades. E o maior adversário aqui não é o diabo. O maior adversário aqui é você mesmo. De você poder olhar nos olhos dos teus amigos, amigos verdadeiros, crescidos em Deus, e você poder falar assim, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar aqui. E você vai vencendo os seus adversários, as suas dificuldades. Você não se esconde debaixo de um manto de lã, que é a ovelha. A ovelha se esconde, você sabia disso? A ovelha ela vem na igreja, mas ninguém sabe o que está acontecendo na vida dela. Quem vai se meter na vida, né? A ovelha é assim, fica escondido debaixo daquela lã lá. Né? Amigo não. Amigo senta na mesa e olha nos olhos. Amigo não senta com você para te julgar. Amigo senta com você para te ajudar. E se não pode te ajudar, ora por você. Você pode dizer amém? E olha o que acontece aqui. Diz assim, versículo 5: unge a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Só amigo para ungir tua cabeça com óleo, meu irmão. Naquela época, no Velho Testamento, tinha um símbolo, né? Quando alguém chegava na casa do outro, né? Tirava as sandálias dos pés, dava água para os pés,
né? Como aquela mulher fez. Naquela época era assim. Chegava, lavava os pés, né? Porque naquela época, meu querido, não tinha meinha e sapatinho lustradinho, bonitinho, não. É aquela sandalhona, aqueles dedão para fora, aquela areia, né? Pensa num trem esquisito. E o cara, aquele calorzão, você pensa que tinha ar-condicionado naquela época lá em Israel? Não, é calorzão de deserto. Pensa no cara, como é que ele estava no Boticário, como cheirosão, pensa como é que ele estava. E chegava na tua casa cheiroso, com o pelo lustrado, sabe? Por isso, você vê como é que as coisas é correta. Por isso que naquela época, a cultura da época, você chegava na casa de alguém, a pessoa te dava uma bacia de água para lavar os seus pés. E também a cultura da época derramava perfume sobre a tua cabeça, unção. Isso significava honra. Por isso que, amigos, homens que cresceram e deixaram de ser meninos honram um ao outro. Você quer ver uma coisa de menino? Briguinha dentro da igreja. Isso é coisa de criança. Briguinha, ciúminho, essas coisas, coisa de criança. Adulto não tem essas coisas. Adulto na fé, quando você vê alguém com essas coisas, adulto vai lá, cata aquela pessoa atrás para junto e fala assim: o que está acontecendo? Vamos acertar, vamos resolver, acaba com isso, teu irmão, amo você. Isso é ser adulto. Isso é ser adulto. O resto é briguinha, isso é coisa de criança. Por isso que ele fala: desisto das coisas de criança, quando eu cheguei a ser homem. Olha o que diz o versículo 6. Ele fala assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Querido, ele está falando de homem maduro na fé, homem que está passando por luta, mas ele fala assim: bondade, misericórdia vão estar comigo todos os dias da minha vida. Ele olha para aquele versículo, a coisa está difícil, ele está passando dificuldade, tá, mas ele fala: todas as coisas cooperam comigo, porque eu amo a Deus. Todas as coisas cooperam por aquele que ama a Deus. Todas as coisas significa que Deus está com ele. E aí, dá sol ou dá chuva, deu certo ou não deu certo, a coisa está boa, a coisa está ruim, ele fala assim: habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Isso não é coisa de criança não, meu irmão. Criança sai correndo da casa. Adulto na fé fica dentro da casa. Sabe que ali, sabe por que ele fica dentro da casa? Porque ele entendeu que a casa é a casa do Pai. É a casa do Pai. É a casa do nosso Pai. Não tem outro lugar para estar. O que eu quero falar com vocês nessa noite, para terminar? Que fase você está da tua vida, meu irmão? Pergunta para o teu irmão: que fase que você está na tua vida? Mas eu quero que você olhe para mim, saia daqui com um desafio. Seja qual for a fase que você está, se você é ovelha, se você é discípulo, se você é filho, se você já é amigo, uma coisa eu quero te desafiar: desista das coisas de menino, se você já chegou a ser homem, e decida viver verdadeiramente como Jesus viveu. Por isso que Paulo fala: filhinhos, ainda sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo vira como um pai e fala para os discípulos dele, para os amigos dele, para aqueles que andavam com ele: filhinhos, eu ainda batalho por vocês, para que Cristo seja formado em vocês. O maior alvo do cristão não é a bênção. Fala para o teu irmão: o maior alvo teu não é a bênção, é Cristo ser formado em você. Porque se Cristo for formado em você, as bênçãos dele te alcançarão. Você pode dizer amém? Quero terminar dizendo o seguinte: paternidade ou filiação, ser filho ou ser pai, principalmente ser filho, eu tenho aprendido muito isso, é uma escolha. É uma escolha. E
você precisa escolher. Se você quer andar sozinho, se você quer ser filho, se você quer crescer e desistir das coisas de menino e se tornar um homem de verdade. Amém?